Paz do Senhor, amados irmãos. Bem-vindos a mais um devocional do nosso canal Devocional com Deus. Hoje, vamos refletir sobre um texto cheio de alegria e propósito, um lembrete da transformação que o encontro com Cristo proporciona. Nossa base está em Lucas 24h52. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem, deixar seu gostei e ser instrumento para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Texto base, Lucas 24:52. E, adorando-o, voltaram para Jerusalém com grande júbilo. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, um médico e historiador que acompanhou o apóstolo Paulo em suas jornadas missionárias. Este evangelho foi dirigido a Teófilo e ao público gentio, com o objetivo de apresentar uma narrativa detalhada sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. O capítulo 24 marca o encerramento do ministério terreno de Jesus e o início de sua obra por meio do Espírito Santo e da Igreja. No versículo 52, os discípulos retornam a Jerusalém com grande júbilo após testemunharem a ascensão de Jesus ao céu. Esse evento representa não apenas a glorificação de Cristo, mas também a promessa do Espírito Santo e a missão que os discípulos deveriam cumprir. Pontos para evitar erros. Primeiro, esquecer o propósito dado por Cristo. Os discípulos retornaram a Jerusalém com júbilo porque estavam conscientes do propósito que Jesus lhes havia dado, testemunhar em todo o mundo. Muitas vezes, porém, esquecemos o chamado de Cristo e nos tornamos negligentes em nossa missão. Em Mateus 28, versos 19 e 20, Jesus nos dá a grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Se deixarmos de cumprir essa ordem, estamos ignorando o motivo pelo qual fomos salvos e chamados. Segundo, deixar que as circunstâncias apaguem a alegria. Os discípulos viviam em tempos de perseguição e incerteza, mas escolheram a alegria. Infelizmente, muitos cristãos hoje permitem que dificuldades roubem a paz e o júbilo que Cristo nos deu. Em João 16:33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perder a alegria em meio às tribulações nos afasta da confiança no poder de Deus e nos torna vulneráveis ao desânimo espiritual. Terceiro, negligenciar a adoração verdadeira. O texto diz que os discípulos adoraram a Jesus antes de retornarem. Muitos se esquecem da centralidade da adoração em suas vidas. Em João 4:23, Jesus ensina: mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sem adoração genuína, nossa fé pode se tornar ritualística e sem vida, e perdemos o foco em Cristo como centro de tudo. Pontos positivos. Primeiro, a alegria do encontro com Jesus transforma nossa caminhada. Os discípulos voltaram para Jerusalém com grande júbilo porque haviam visto a glória de Cristo. Esse júbilo transcende as circunstâncias e é fruto da presença de Deus. Em Salmos 16, verso 11, lemos: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Essa alegria é uma força poderosa que nos impulsiona a viver com propósito e coragem. Segundo, a adoração fortalece nosso relacionamento com Deus. Os discípulos adoraram antes de partir. A adoração é um ato de entrega que nos aproxima do Pai e renova nossa fé. Em Hebreus 12:28, está escrito: portanto, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. A adoração nos conecta ao coração de Deus e nos enche de força para cumprir nossa missão. Terceiro, voltar ao lugar de propósito traz direção e bênção. Os discípulos voltaram a Jerusalém, o lugar onde a promessa do Espírito Santo seria cumprida e a igreja seria estabelecida. Em Atos 1, verso 8, Jesus diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando obedecemos à direção de Deus e nos posicionamos no lugar de nosso propósito, experimentamos sua provisão e bênçãos de maneira abundante. O versículo de Lucas 24:52 nos lembra que o encontro com Jesus gera alegria, propósito e adoração. Os discípulos escolheram obedecer e retornar ao lugar que Deus havia designado para eles, confiando nas promessas de Cristo. Hoje, somos convidados a fazer o mesmo, voltar ao nosso propósito, manter a alegria em meio às dificuldades e viver uma vida de adoração verdadeira.
Se você tem se sentido desanimado ou distante do seu propósito, saiba que Jesus está chamando você para se aproximar dele novamente. Sua alegria, paz e direção estão disponíveis para você hoje. Amado, o mesmo Deus que trouxe júbilo aos discípulos quer trazer alegria e propósito à sua vida. Não importa as dificuldades que você esteja enfrentando, lembre-se de que, em Cristo, você tem esperança e força para seguir em frente. Volte para Ele, adore com sinceridade e confie em suas promessas. Ele tem grandes coisas preparadas para você. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!